pergunta para ti. Alguma vez pensaste sobre como é que as sociedades funcionam? Quem somos? O que fazemos? Onde vivemos? Ora, estas são algumas das perguntas que a sociologia tenta responder. O que faz, verdadeiramente, dos sociólogos e das sociólogas analistas da realidade social, profissionais capacitados para estudar o comportamento humano, as interações e relações sociais e também as organizações. Normalmente, quando escolhemos sociologia e a carreira de sociólogo, os nossos familiares e amigos perguntam: mas para que é que isso serve? O que vais fazer profissionalmente? E a resposta é: vou ter possibilidade de fazer muita coisa. Porque a sociologia dá-te ferramentas para uma compreensão crítica sobre o mundo social, económico, político, cultural, religioso, ambiental e abre-te também portas para pensares criticamente. Não te diz o quê, mas diz-te como. E por isso o sociólogo e a socióloga podem trabalhar em muitas áreas, mas sobre isso falamos já de seguida. Apesar das pessoas pensarem que não, os sociólogos são bastante requisitados no mercado de trabalho. E porquê? Porque a sociologia é bastante ampla e permite diferentes inserções no mercado de trabalho. Hoje em dia encontramos com frequência sociólogos e sociólogas não apenas no ensino superior e na investigação científica, que engloba dar aulas, dar formação, fazer estudos científicos, como é o meu caso, essa foi a carreira profissional que eu escolhi, mas também encontramos sociólogos no ensino básico e secundário, nas câmaras municipais e no desenvolvimento regional, por exemplo, a planear a intervenção urbanística, em organizações de solidariedade social e em associações não governamentais, estando, por exemplo, a coordenar e a avaliar projetos sociais. Encontramos sociólogos e sociólogas em empresas de estudos e sondagens, em empresas na gestão de recursos humanos e consultoria. Somos contratados para fazer diagnóstico, planeamento e avaliação de políticas públicas. Podemos também trabalhar em organismos públicos nos setores da saúde, da prevenção da toxicodependência, da segurança, da justiça e da reinserção social, do ambiente, da economia, entre muitos outros. Além disto tudo, podemos desempenhar funções de dirigentes, chefias intermédias, técnicos superiores, técnicos executantes, assumindo uma grande diversidade de papéis profissionais. Por isso, os sociólogos podem trabalhar sozinhos ou em equipa, mas maioritariamente, até pela natureza do nosso trabalho, trabalhamos em equipas multidisciplinares. Quanto ao horário e à carga de trabalho, bem, depende muito do local onde estamos inseridos, se trabalhamos no serviço público ou no serviço privado, se estamos a trabalhar por conta de outrem ou se estamos a trabalhar por conta própria. O que acaba por ser mais normal é, de facto, nós trabalharmos por objetivos e também com alguma flexibilidade na execução de tarefas. Falei-vos da multidimensionalidade do trabalho de um sociólogo, mas isso implica que, de facto, ele tenha uma multiplicidade de competências de diferentes níveis. Desde logo tem que ter competências técnicas, que normalmente estão associadas à formação de base, e aqui nós incluímos uma particular competência teórica e metodológica para conhecer realidades sociais complexas, para identificar problemas, propor soluções, planear intervenções e avaliar resultados. Mostrar a polivalência do sociólogo é importante. Nós fazemos muita coisa, temos várias áreas de intervenção. Espera-se também que um sociólogo tenha fortes competências de análise, de escrita e também de pensamento crítico e, não menos importante, as competências comunicativas e relacionais, trabalhar bem em equipa, ter competências de planeamento e organização, bem como de flexibilidade e adaptabilidade a contextos de mudança e ter competências de iniciativa, inovação e também de criatividade. A verdade é que hoje não é suficiente ter um curso superior, como vocês sabem. E porquê? Porque o mercado de trabalho olha também e procura de uma forma muito atenta para aquilo que não está no currículo. E por isso é cada vez mais importante nós investirmos também na nossa cultura geral, nas experiências profissionais e também nas experiências extracurriculares.
Vocês sabiam que o cientista social, onde incluímos o sociólogo, é uma das profissões do futuro? Não sou eu que digo, mas os relatórios sobre o futuro das profissões, como por exemplo os relatórios do Fórum Económico Mundial ou até o recente relatório Jobs of Tomorrow, que foi publicado agora em 2020. E porquê? Devem estar vocês a pensar. Porque a formação em Sociologia dá-nos uma maior capacidade de planeamento, de reflexão, de pensamento crítico, de análise, competências que são cada vez mais importantes no mercado onde o trabalho braçal está cada vez mais automatizado e o trabalho reflexivo vai ser cada vez mais necessário. Sem dúvida, uma das grandes habilidades do futuro. Fica aqui a dica. Os principais traços de caráter que eu gosto mais de chamar de competências intrínsecas, que acho serem muito importantes num sociólogo e numa socióloga, são a honestidade, particularmente a honestidade intelectual, a autoconfiança nos profissionais que somos, ter capacidade de nos adaptarmos à mudança, ser perseverante, ou seja, não desistir com facilidade, ter um grande sentido de responsabilidade e também muito importante ter algum humor para lidar com o stress e com a pressão do trabalho. Para me tornar socióloga, o primeiro passo foi tirar uma licenciatura em Sociologia. Mas como eu queria seguir a carreira académica, ser professora e investigadora, tive de fazer também um mestrado e um doutoramento em Sociologia. Mas a licenciatura em Sociologia habilita-te ao exercício da profissão. Na minha opinião, não é a licenciatura que te torna um sociólogo ou uma socióloga, mas sim a prática profissional, a especialização numa área que tu gostes e o investimento na formação académica para desenvolveres a tua carreira profissional. Talvez seja importante saberes que a Sociologia em Portugal não tem uma ordem profissional, mas tem uma associação que se chama Associação Portuguesa de Sociologia e que tem sido muito importante na defesa da Sociologia como profissão. Esta pergunta é mais difícil de responder, porque o ordenado mensal de um sociólogo vai variar muito e depender do tipo de inserção profissional e das funções desempenhadas. Mas a média de remuneração mensal estará mais ou menos nos 1000 euros. Não vos vou falar tanto do trabalho, mas mais da sociologia. E a verdade é que adoro na sociologia as ferramentas que ela nos dá para conhecer o mundo por dentro e tornar-nos pessoas mais críticas na análise da realidade social e no que existe à nossa volta. O que gosto menos é perceber que a formação base continua ainda a ser muito teórica, sem uma dimensão de aplicabilidade prática que demonstre, de facto, a importância da sociologia nos dias de hoje.